Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo de aquecimento para a semana Transforme Suas Ideias em Croquis. E hoje a gente vai trabalhar os valores tonais do seu desenho. Então, a gente vai falar sobre isso e a gente vai aplicar esses conceitos primeiro em formas geométricas básicas, depois vocês vão entender como isso funciona numa cena. Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar 3 retângulozinhos. Isso vocês já estão craques, a gente trabalhou isso na última aula. Então, a gente vai trabalhar com 3 retângulozinhos. Certo? Então, a gente vai ter os valores tonais 1, 2 e 3. E eu fiz os quadradinhos grandes mesmo pra gente soltar a mão. Então, nesse primeiro, a gente vai começar aquela ideia de segurar mais em cima no lápis e a gente vai fazer um tomzinho bem clarinho. O 2 eu já vou vir com mais pressão, então eu já vou apertar mais o lápis. E venho retocando, pra dar diferença mesmo de tonalidade. E aqui eu já vou deixar bem espesso e bem fechado o nosso tom, que vai ser o valor tonal 3. Então, a gente vai deixar o valor tonal 3 bem fechadinho aqui. Bom, então depois a gente definir esses 3 valores tonais, eu vou marcar aqui a linha do horizonte, a gente vai falar disso mais na próxima aula, tá? Que a gente vai conversar sobre linha do horizonte. E aí eu vou marcar 2 pontinhos de fuga, então eu vou marcar um aqui e um aqui. A gente vai repetir essa ideia de fazer um retângulozinho, ele tem que estar deslocado do ponto, tá? Pra aparecer a lateral. Então, vocês vão desenhar de frente com o olho de vocês um retângulo. E depois vocês vão jogar esses pontinhos lá no ponto de fuga, pra gente fazer um cubo e ele ficar bem certinho. Então, a gente já joga na perspectiva pra não ter erro. Acha a profundidade, você tem o seu primeiro cubo, agora a gente vai fazer o segundo. E joga lá no ponto de fuga. Acha a profundidade. E pronto. Então, a gente tem aqui os nossos 2 cubinhos pra gente aplicar os nossos conceitos. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou assumir que a luz tá vindo de cá. E a gente vai começar com essa achura sólida. Então, eu vou começar aplicando aqui em cima. Esse cubo a gente vai usar esse contexto aqui. Então, eu vou vir aplicando bem clarinho, igual eu fiz com a tonalidade 1. Aqui eu vou usar a tonalidade 2. Então, já vou trazer um pouquinho mais de expressão nessa face, e eu venho trazendo essa tonalidade 2. E depois eu venho com a tonalidade 3, então eu venho aplicando com mais pressão. E aí eu vou fazer aquela linha espessa em toda a minha forma, só na silhueta dela, não vou passar nessas arestas que elas estão dentro da minha forma, só as externas, ó. Então, pra deixar ele bem destacado do fundo. E aí, eu vou marcar aqui a minha sombra. Eu vou marcar como se ela tivesse reta vindo pra cá, isso não é o ideal, tá? Mas pra esse conceito que a gente tá trabalhando é tranquilo. Então, eu vou vir marcando aqui mais pressão. E conforme a sombra, ela vai se dissipando, né? Ela vai se diluindo, ela vai ficando mais clarinha. Então, eu aplico esse conceito de gradação pra cá também. Então, esse aqui é o nosso primeiro cubo aplicando esse conceito aqui. E agora a gente vai fazer esse mesmo processo, mas a gente vai fazer com linhas. Então, o que eu vou fazer? Linhas mais claras no topo. Depois eu vou vir fazendo linhas na face intermediária. Só que o que eu vou fazer, gente? Eu vou fechar essa achura, então eu posso vir e fechar ela usando linhas horizontais, ou elas poderiam ser também anguladas, tá? Então, eu trago mais valor para essa minha segunda face, eu deixo ela mais fechada. E aí, aqui eu vou repetir esse mesmo processo. Vou fechar, vou cruzar. E vou cruzar também na angulação. Depois eu vou fazer aquela linha espessa em volta do meu cubo.
Então, eu consigo dar essa mesma gradação, né, esse mesmo valor tonal, eu consigo fazer isso utilizando linhas também. Então, isso aqui é um conceito que você pode utilizar de várias maneiras, tá? Não necessariamente você precisa usar a achura sólida, você pode utilizar na nanquim, trabalhar só com a achura, e você consegue essa diferenciação de valor da mesma maneira. Então, aqui eu utilizei no topo a gradação 1, aqui a face intermediária e aqui a face contra a luz mais sombreada. Aqui mesma coisa, né? E você pode mudar a direção da luz e vai mudar, claro, quanta luz cada face tá recebendo, né? Então, muda essa gradação conforme você mudar a luz também. E depois de fazer isso, para contextualizar ainda mais, eu acho bacana a gente aplicar esse conceito em planos. Então, agora, aqui embaixo, a gente vai desenhar 2 retângulozinhos. Eu fiz esse círculo aí, mas ele não vai me atrapalhar, vou usar ele na cena, inclusive. Então, vou fazer 2 retângulozinhos. Ó, aqui já tá começando a manchar. Quando eu vejo que tá começando a manchar, eu sei que eu tenho que começar a apoiar minha mão, porque provavelmente ela tá suja. Então, eu fiz esses 2 retângulozinhos. Deixa eu pegar uma borrachinha pra tirar esse círculo aqui, porque senão vai me atrapalhar. Decidi apagar essa invasão aqui, pra não atrapalhar a nossa cena. Vou tirar aqui esses excessos e vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu vou fazer a cena de um farol. Eu gosto muito de cena de farol. Então, eu vou fazer vários planos. O primeiro plano que eu vou fazer tá bem próximo do meu olho. Depois, eu venho fazendo o segundo plano aqui. E vou fazer o mar lá no fundo. Aqui eu quero marcar algumas vegetações. Então, eu vou fazer umas bolinhas só pra marcar que eu quero fazer umas vegetações. Aqui eu quero que fique o meu farol, então eu já vou desenhar ele. Aqui eu quero que fique o meu farol e pronto. Eu vou repetir esse mesmo processo aqui do lado e a gente vai fazer ideias diferentes com a mesma cena. Certo, gente? Então agora a gente vai colocar um pouquinho mais de detalhe, então eu vou vir, ó, segurando lá em cima pra conseguir uma quebra de linha bem legal aqui nas minhas árvores. E vou deixar mais detalhadinho, vou colocar algumas listras aqui nesse farol, que eu acho que fica legal, vou colocar alguns detalhes. Vou fazer a mesma coisa aqui, só pra gente fechar a cena mesmo. Bom, e agora, o que eu vou fazer, gente? Nessa primeira opção, eu vou fazer do escuro pro claro. Então, eu vou começar com uma gradação bem alta aqui, nesse nosso primeiro plano, que tá aparecendo aqui como se fosse uma montanhazinha. No segundo plano, eu vou aplicar uma gradação média. Inclusive, o meu farol, ele tem uma gradação média. E aí, eu vou fazer um pouquinho mais escuro aqui na lateral, dar um pouquinho de contraste. E o mar lá atrás, que isso aqui é o mar, ele tem uma gradação mais clarinha. Então, eu quero dar mais diferenciação nessa do meio, pra ficar aparecendo mais a diferenciação de planos. E aí, aqui o céu, eu vou fazer mais escuro em cima e descendo embaixo. Então, pronto. Essa aqui é uma opção de gradação, ó, vou até dar uma retocada aqui, que a gente vai do primeiro plano mais escuro para o mais claro, o plano final aqui, que no caso é o nosso mar. E nessa opção aqui, a gente vai fazer o contrário. Então, eu vou começar com um plano mais clarinho. O plano do meio, ele vai ficar intermediário mesmo, então eu peso um pouquinho mais a mão. E tem que diferenciar do segundo mesmo, tá, gente? Tem que pesar um pouquinho mais a mão mesmo. E o farol, eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro aqui na lateral. E no fundo ele vai estar bem escuro, então eu vou vir aplicando bem mais pressão na mão. E vou fazer o céu da mesma maneira. Então, esse planejamento dos valores tonais, vocês vão utilizar para muitas coisas no desenho. Tanto para essa questão de sombra, de você posicionar as suas faces de acordo com o valor tonal que você planejou, de acordo com o direcionamento da luz, e também o planejamento dos seus planos. Então, como você vai dispor os seus tons e sobretons em relação ao que está mais próximo do observador e o que está mais distante.
tá? Então, nesse caso aqui é sobreposição de planos, tá, gente? Em perspectiva, quando a gente tá trabalhando com essa direção do plano mais distante do observador, ele tá indo pro ponto de fuga, eu gosto de trabalhar sempre do escuro pro mais claro. Tá? Então, o que tá mais próximo do meu olho tá mais detalhado, tá com mais valor tonal, e o que tá mais distante tá com menos valor tonal. Então, geralmente, eu sempre utilizo esse tipo aqui quando eu tô nessa situação, tá? Então, se eu fosse colocar mais um cubo aqui, ó, eu ia fazer ele num tom intermediário. Se eu fosse fazer um cubo lá no final, eu ia fazer ele num tom mais clarinho. Então, o que tá mais próximo do meu olho eu deixo com mais valor. Tá certo? Então, eu trabalho assim em perspectiva, tá? Isso não é uma regra, é uma sugestão. A maioria dos livros que eu tenho como base, como referência, utilizam esse tipo de proposta na maioria dos croquis, então é algo que eu gosto muito de fazer quando eu tô utilizando esse desfoque, né? O primeiro plano tá aqui, ele tá indo pro ponto de fuga, tipo como se tivesse uma rua aqui, os prédios do fundo da rua iam ser mais claros, então eu gosto de usar esse esquema tonal, ao invés desse de trazer o plano mais claro próximo do meu olho e o mais escuro pro fundo. Geralmente, em perspectiva, eu gosto de utilizar essa proposta aqui, tá? Então, só esse note aí pra vocês fazerem também, que eu acho legal avisar. E quando tá, assim, em paisagem, você pode brincar muito com essa questão dos planos, porque tem muitas opções pra fazer, principalmente se você estiver trabalhando no colorido, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso segundo dia de aquecimento pro nosso workshop, e eu te vejo na nossa próxima aula.